que tudo que tá só na telinha ali do celular ou do computador, um número, eu tenho tanto lá na minha conta lá, ele vai se tornar, ele já é ilusório, mas ele vai se tornar cada dia mais ilusório. Então você vai aceitar as picadas? Nova? Esse é um ponto. Para você operar, você vai ter que estar dentro das regras sanitárias da ONU, da OMS, do Fórum Econômico Mundial. Quando você começa a compreender que eles tirando o físico, o papel, não tem outro caminho, inclusive criptomoedas também é uma ilusão, é um perigo, você entende e você volta às raízes. Fim dos tempos. Mas peraí, gente, você tem que pensar assim, a gente está trazendo algo aqui para pessoas, porque assim, tudo bem, eu não tenho, vamos dizer assim, o Rodrigo ele não tem nada. Então, assim, ele vai ter que viver vai ter que se alimentar, ele vai ter que viver com o que dá. Mas e aqueles que têm lá, eles vão perder para o banco? Eles vão perder para desvalorização? Ou tem algum caminho que dá para a gente instruir eles para eles se protegerem? Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio, porque aqueles que têm que se proteger, né? Eu entrevisto vários analistas aqui de geopolítica, ele até comentou do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, ele já entrevisto ele praticamente há 4 anos. Ele é um analista, não é um profeta, mas as análises dele têm se concretizado e essa questão da desdolarização é cada vez mais forte e isso tem acontecido. E essa observação do Rodrigo, até para você que me segue aqui, eu recebo muitos pedidos de perguntas e de dúvidas, assim como perguntam para mim como diminuir o colesterol, como eliminar o diabetes ou tratar o diabetes, também me perguntam a respeito dessa questão espiritual, né? E por isso que eu abro espaço aqui, talvez um dos poucos canais onde um jornalista entrevista estudiosos da Bíblia, do ponto de vista de escatologia. Grandes podcasts aí do Brasil também fazem isso e cada um interpreta de uma maneira, faz um tipo de pergunta. Mas eu quero sim explorar, e para você que de repente, né, mas eu não quero saber disso. Meus amigos, se você vai fazer uma viagem de um lugar A para um ponto B, você tem que abastecer o seu carro, você tem que deixar a sua casa fechada ou, né, toda guardada ali, você vai ficar fora durante determinado período de tempo, você tem que ter água, você tem que ter mantimento e tem que ter sim a questão do dinheiro. E a gente está percebendo que essa questão do dinheiro está cada vez mais difícil de você flexibilizar isso. E aí eu lembro, Rodrigo, do ouro, eu lembro da prata, né, desde o tempo bíblico, que sempre, independente da moeda, se é dólar, se é euro, se é real, se é guarani, se é libra, sempre a barra de metal do ouro, da prata e outros metais preciosos sempre tem o seu valor. Inclusive naqueles grandes filmes de Hollywood, né, os grandes roteiros tinham a ver com o ouro ali no caso. As pessoas que estão nos assistindo hoje, que querem ter uma reserva secundária, eu sempre falo ali da questão de não colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Às vezes você tem o dinheiro aplicado ali no banco, você tem uma moeda estrangeira guardada ali, às vezes você tem uma criptomoeda. Me fala um pouquinho da possibilidade das pessoas terem a barra de ouro, uma peça de ouro, uma peça de prata. Ela é possível? É seguro? Betete, quando a gente começa a entender o que está acontecendo, você começa a ter uma noção do quê? De que tudo que está só na telinha ali do celular ou do computador, um número, eu tenho tanto lá na minha conta lá, ele vai se tornar, ele já é ilusório, mas ele vai se tornar cada dia mais ilusório. Por quê? Porque a partir do momento que as cédulas sumirem, você vai ser só um númerozinho lá, é criptomoeda, eu tenho que acessar um ambiente virtual para operar numa carteira, ponto. Então você vai aceitar as picadas? Nova? Esse é um ponto. Para você operar, você vai ter que estar dentro das regras sanitárias da ONU, da OMS, do Fórum Econômico Mundial. Um outro ponto. As pessoas dizem, mas lá na frente a gente vai ser suprido, a gente vai viver pela fé, o maná, e etc. Mas peraí, até chegar lá, como é que faz? Se você ficar 3 dias sem beber água, já dá problema. E olha, para aguentar 3 é difícil, hein? Eu já fiz jejum de 2 dias só na água, sem alimento, e já é difícil. Então, assim, quando você começa a compreender que eles tirando o físico,
o papel não tem outro caminho, inclusive criptomoedas também é uma ilusão, é um perigo, você entende, você volta às raízes. E a própria Bíblia diz que tudo que foi tornar a ser não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, retornar às raízes. As pessoas vão voltar a plantar, vão voltar a colher, pessoas vão voltar a fazer escambo, trocar vestimenta, trocar alimento, né? É assim que vai ser, dessa forma. Daí que você vê lá, igual o Betete muito bem falou, o primeiro escambo da história foi de sal. Depois veio o ouro, veio os metais. Aí eles começaram a construir moedas fiduciárias lastreadas no ouro, né? Tinha uma segurança, que é um metal físico que tá lá, se der problema no papel, opa, tá lá, eu vou pegar o metal. E hoje, se a gente parar para pensar, qual que é o maior ativo do dólar? O único ativo, inclusive, que ele tem é a confiança, o fio do bigode. Se isso aí se estrepar, e vai em algum momento, porque já tá caminhando para isso, acabou. Entendeu? Então, hoje, como é que eu vejo? Somente ativo sólido, palpável, que esteja nas nossas mãos, tem a capacidade de nos tornar um pouco mais independentes desse sistema controlador e de fazer com que a gente ainda possa ter a condição de manter a nossa família, de manter os nossos mantimentos mais básicos, né, de higiene, de alimento, de até mesmo um transporte, ou até mesmo de saúde, né? Então, como é que eu vejo hoje o ouro e a prata? Eu vejo como a única saída de verdade. Não é porque eu trabalho com isso, mas é porque eu acho que é algo, no momento, não tem algo mais coerente do que isso para você se proteger e sem falar aí que daí a gente vai ter uma valorização lá na frente, com certeza, porque existe uma manipulação de mercado, né? O JP Morgan, esses grandes bancos que são dessa elite globalistas, o que eles fazem? Eles inundam os mercados de títulos, com títulos, papéis de metais preciosos, sem lastro. Ou seja, existe hoje pelo menos 100 vezes mais papéis de ouro e prata, títulos, do que ouro e prata físicos. Ou seja, não tem ouro e prata para todo mundo. Então, a gente vê, depois de 6 meses, a China voltou a comprar ouro. Isso eu vi uma notícia hoje sobre isso, tá? A China já está comprando fortemente. Muitos países, até numa live que eu fiz com o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, estão comprando ouro, estão comprando metais preciosos e armazenando, mas comprando de toneladas e toneladas. E o Brasil, infelizmente, baixando, não fazendo isso. China está comprando um monte, a Alemanha está comprando um monte. Olha só o que as grandes economias estão fazendo com os seus baús de tesouro, hein? Isso é real, isso é real. Se você assistir aqui as minhas lives com o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, as grandes nações comprando toneladas e toneladas de ouro. O que será que vem pela frente, então, né, Rodrigo? Muita, e a gente vê não só nações, mas também dá para chamar, né, o Vaticano lá, ele se tornou independente, também o Banco do Vaticano é onde a elite centraliza os recursos, eles enviam muito dinheiro para lá, porque tem uma defesa de questões aí legislativas que eles se defendem muito lá. Então, lá o Vaticano também tem grande parte do patrimônio em ouro, e não só ouro, você vê o Citigroup, que é o grupo do Citibank, inclusive é um banco que eu trabalhei, fez a maior compra de prata não faz tanto tempo, né? Então, os metais preciosos como ouro e prata, eles estão sendo muito visados e muito adquiridos por todas as nações que estão espertas, porque eles vão lucrar substancialmente de 2 jeitos. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Experimente os benefícios da creatina para a sua saúde. Aproveite a promoção adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.